Queridos irmãos, a paz do Senhor, uma alegria poder retornar nessa sexta-feira à noite para darmos continuidade à meditação que estamos fazendo em Mateus 24 acerca das coisas do fim. Amém? Quero contar com a sua presença, fique conosco, pegue seus apontamentos, um papel, uma caneta, para você fazer as suas anotações e aprendermos juntos a palavra do Senhor. Para isso, então, quero fazer uma oração junto com você, onde você estiver. Não é que a paz de nosso Senhor esteja alcançando o seu coração neste tempo. Vamos curvar a cabeça, vamos elevar a nossa voz ao trono da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no precioso nome do Teu Filho amado Jesus, nós nos encontramos uma vez mais na Sua presença, com o coração agradecido pela oportunidade de viver nesse tempo. Senhor, meu Deus e meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor é. O Senhor é santo, o Senhor é criador, o Senhor é poderoso, o Senhor é eterno, o Senhor é maravilhoso. E também por tudo aquilo que o Senhor faz, os seus cuidados para com cada um de nós. Queremos te agradecer, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, aquele que veio a este mundo e deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário, nos dando, Senhor meu Deus, livre acesso à tua presença. Quero pedir, Senhor meu Deus, em favor de todos aqueles a que isto se chegará, que eles possam ser alcançados pela tua palavra e serem fortalecidos neste tempo, tempo de angústia, tempo de perplexidade, tempo, Senhor meu Deus e meu Pai, de isolamento, distanciamento, tempo, Senhor meu Deus e meu Pai, de mortandade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Estende a tua boa mão e socorre-nos, ó Pai. Tempo, Senhor, de conflitos familiares, tempo, Senhor meu Deus, de lutas trabalhistas, Senhor meu Deus, de justiças mal feitas, de interpretação mal dadas. Senhor meu Deus e meu Pai, tem misericórdia de nós. Socorre-nos, ó Deus, porque Tu és a nossa rocha, aonde se ampara a nossa alma cansada, é a sombra frondosa, aonde descansa os pés do peregrino, Senhor meu Deus, que caminha para Jerusalém celestial. Visita agora cada um dos Teus filhos, Senhor meu Deus e meu Pai, com a Tua bênção, a cada habitante deste planeta, que possa ser, Senhor, alvo do Teu olhar nesta oportunidade, um olhar de misericórdia, de compaixão, de salvação, de cura, de libertação. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor, de maneira toda especial. A esta cidade em que vivemos, Senhor, a cidade de Araçatuba, queremos pedir uma bênção a cada munícipe desta cidade, Senhor, salvando, libertando, operando milagres, Senhor, e salvando. Pedimos, pois, Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo se faça neste lugar e que a Tua palavra possa alcançar os nossos corações, que sejamos fortalecidos para este tempo, animados para este tempo, revigorados para esse tempo, para continuar glorificando e exaltando o Seu nome. Isso, Senhor, te agradecemos e pedimos tudo no precioso nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Queridos irmãos, como de costume, não é? Vamos abrir a harpa cristã, hino de número 459. Abra sua harpa, vamos louvar o Senhor, vamos fazer um culto. Aproveite esse momento, reúna a sua família, não é? Na sala, tá certo? E vamos adorar o Senhor. Às vezes, a distância pode prejudicar muitas coisas, mas jamais o nosso relacionamento com Deus. E não pode prejudicar a intimidade na adoração a Deus. Amém? Então aproveite esse momento, seque-se à presença do Senhor, invoque o seu nome, Ele se fará presente na sua vida, aí aonde você estiver. 459. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão.
Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Oh, glória a Deus! Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. As promessas, elas estão ancoradas em Deus. A Bíblia diz que passa-se os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Também diz lá no Antigo Testamento que Deus não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa, prometendo não iria cumprir. Estamos então ancorados em promessas fiéis, verdadeiras e seguras, a palavra de Deus. E não havendo com o que jurar, jurou pelo seu próprio nome. Amém? Então, queridos irmãos, saiba, elas estão firmes. Elas irão acontecer, porque fiel é Deus para fazer acontecer. Não é um político, não é uma filosofia, um pensamento, é Deus. E eu te convido agora, firmados nestas promessas, a abrir a vossa Bíblia. No Evangelho que estamos meditando, e já estamos na 6ª semana, meditando sobre esta palavra de Mateus 24, estamos ainda nos arcabouços, não é de introdução, mas já falamos sobre o templo em 3 sextas-feiras, desde o tabernáculo, não é até a política do templo. Falamos do momento do Jardim das Oliveiras, quando surge a pergunta, naquele olhar calmo e plácido de Jesus, olhando para o templo e para a cidade de Jerusalém. Em particular, seus discípulos se chegam a ele para lhes comunicar esta ansiedade, este anseio, não é? Esta pergunta, qual é o sinal? Jesus, então, calmamente vai dizer assim: vocês têm que se manter firmes e calmos, porque os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Amém? E nós estamos ainda, meus irmãos, desenvolvendo o assunto no aspecto do princípio de dores. Para isso, Mateus 24, versículos 6 a 14, diz-nos assim a palavra do Senhor. Já meditamos acerca do falso, não é? E do enganoso na sexta-feira passada. E hoje vamos dar continuidade. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é princípio de dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-á muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Queridos irmãos, estamos agora então nos princípios de dores. Quando nós fazemos uma leitura, o que é uma leitura? É quando nós observamos o tempo e o tempo em que vivemos, as notícias, as ações dos homens, os problemas da humanidade, as aflições, os anseios, as lutas, as preocupações. Tudo que faz o nosso dia a dia, a gente vai observando, isso chama-se leitura. E ao fazermos então esta leitura do tempo em que vivemos, nós vamos notar que esta palavra de Jesus parece que está fortemente, não é, para estes dias. E parece que até a questão do princípio de dor já está tendo vários anos sobre isto. Há muitos, não é, já se tem guerras. Há muitos, já nações se levantam contra nações. Nós já tivemos 2 guerras mundiais, a primeira, a segunda. E agora nós temos também guerras localizadas, seja no Oriente, na África, até aqui na América do Sul, não é? Grandes confrontamentos, quem não se lembra das Malvinas, não é? Daquelas ilhas onde houve a luta entre os argentinos e os ingleses, ou em 1800 com a guerra do Paraguai com o Brasil. Então, meus irmãos, guerras sempre houveram, lutas sempre houveram. E parece que agora, nesses princípios de dores, Jesus está nos alertando acerca destas coisas. Sim, Jesus está nos alertando. E como é importante nós hoje ouvirmos a voz de Jesus, porque a voz de Jesus vai trazer segurança e perspectiva para o futuro. Amém? Então nos apropriemos da palavra do Senhor, porque existem sinais externos e sinais internos da vinda do Senhor. Tudo é, aqui neste momento, um princípio de dores. Queridos irmãos, no versículo 6 e 7, guerras, rumores de guerra, fome, terremotos. Sinais externos com repercussão dentro da igreja. Fome. Queridos irmãos, não é? Diz que a fome mata muito mais do que o coronavírus. E as riquezas do mundo se ficam somente em algumas famílias desta terra. E nós vemos, queridos irmãos, não é? As pessoas morrerem por fome. Sinais da volta de Jesus, princípio de dores. E tudo aquilo, meus irmãos, hoje que as nações mais fazem é se armarem. É produzir para si mecanismos de defesa, seja contra o terrorismo, seja com as ameaças dos países. Eles estão fazendo cada tempo mais, queridos irmãos, bombas, avançando em tecnologia de destruição. Se hoje o mundo soltasse suas bombas atômicas, teria que ter muitos mundos para destruir, porque é devastador o poder do mal, da destruição. Destruir, meus irmãos, é muito mais fácil que construir. Jesus quer construir em nós um verdadeiro ideal, uma verdadeira vida que produz para a eternidade. Então observe que Jesus está dizendo aos discípulos: haverá guerras. E haverá sensibilidades de guerras. Terremotos irão abalar o mundo. E fome extrema. Então nós já estamos nos apercebendo de todas estas coisas. Como deve de se comportar o cristão neste tempo? Como deve de se comportar o cristão diante do princípio das dores? No versículo 9 diz que os cristãos serão perseguidos. Aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus, eles serão odiados,
eles serão perseguidos, porque Jesus é perturbador. Jesus, meus irmãos, é desafiador. Jesus, ele tem um moral excelente, uma ética excelente. Supra é estas coisas de Jesus. E os cristãos buscam servir a Jesus com inteireza de coração, com integridade de vida. Eu sei que eu e você estamos numa luta constante contra nós mesmos, contra a nossa carne. É um desafio diário de vencermos, de carregarmos a cruz e seguir a Jesus. Mas saiba que no princípio das dores, não é? Estes que não professam a mesma fé nos perseguirão, nos odiarão e nos matarão. Olha os extremos, queridos irmãos, deste momento. E por este, não é, balançar de situações, muitos serão afligidos neste momento, muitos desanimarão. E aí está o versículo 10 do capítulo 24. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isto é interno, isto é dentro do seio da igreja, da comunidade cristã. As guerras, a fome, o terremoto, as pestes são sinais externos que também atingem o interno, que é a igreja. A igreja está fazendo a leitura dos seus dias. O comportamento do cristão diante das últimas coisas é este. Jesus não esconde aqui, vocês vão ficar numa boa, deitado numa rede, não é diante do mar tomando água de coco. Não! Jesus está dizendo, vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser odiados, até mortos, por amor ao meu nome. E agora, nesta situação, haverá traição. Quer dizer, irmão contra irmão. Não irmão no sentido carnal, mas no sentido de fé. Ninguém quer compreender o outro, entender o outro. Ninguém quer se submeter ao outro, já que Paulo nos ensina que nós devemos ter o nosso irmão superior a nós mesmos. São tempos, meus irmãos, de crise, são tempos de luta, mas o Senhor, Ele não ilude. Por isso que quando Ele senta no Jardim das Oliveiras, conversando com os discípulos, a palavra que Ele diz é, meus amigos, mantenham a calma, e a constância, e a firmeza, e a perseverança, porque estas coisas irão acontecer. Mas também, neste mesmo evangelho, no capítulo 28, se você ler o último versículo desse evangelho, diz assim, mas eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus! Outra coisa interessante que ele vai, meus irmãos, falando, é que haverá escândalos. Então o crente não deve, queridos irmãos, não é? De fixar a estas coisas, deve de continuar olhando para Jesus. É claro que nós nos revelamos da nossa ação, é pelo fruto que se conhece a árvore. Mas haverá muitos escândalos, haverá grandes pregadores caindo, haverá pessoas sendo que eram usadas por Deus, abandonando a fé. Haverá, meus queridos irmãos, escândalos em todos os sentidos. Para quê? Para abalar a nossa fé. Para abalar a nossa posição, que foi Cristo que conquistou, porque foi Ele que nos fez ovelha do seu pasto. Queridos irmãos, são princípios de dores, é tempo de estarmos alerta. Não se deixe afligir o teu coração e não caminhe por este caminho, caminhe no caminho da salvação, que foi Jesus quem abriu. A porta é estreita e o caminho é estreito que conduz à salvação. Permaneça nele, não saia dele, não se deixe levar por nada, não miscue a sua vida com o escândalo, com a fofoca, com o mexerico. Deixe isto de lado, viva uma vida para Deus, conserve a sua vida, saiba que salvação é um ato individual. O pai não leva o pecado do filho, nem o filho leva o pecado do pai. A alma que pecar, esta morrerá, diz o Senhor irá nos julgar particularmente, individualmente. Então cada um de nós devemos de conservar a nossa salvação em Cristo Jesus, sabendo levar o peso desta vida, meus irmãos, e não sobrecarregar, para que não sejamos desmaiados, não sejamos, meus irmãos, desanimados, mas sóbrios para este tempo, enfrentando as angústias deste tempo.
Queridos irmãos, uma outra coisa no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O pecado está multiplicado. O pecado multiplicou, meus irmãos, de uma forma horrorosa. Alcança, o ser humano parece que perdeu a sensibilidade para com outro ser. Hoje matar é uma coisa tão normal. Hoje, meus irmãos, tirar a vida do outro é uma coisa tão normal. Parece que a vida virou, queridos irmãos, uma coisa insignificante. Parece que é desprezível. Só serve aquele que é do seu gosto ou daquilo que lhe faz o bem, ou parece bem. E as vidas estão sendo arroladas neste tempo. E nós, crentes, meus irmãos, temos que tomar cuidado de ficarmos na presença do Senhor e não permitir que este coração se esfrie, não nos acomodarmos a uma situação. Observe hoje como está a sua vida espiritual, o distanciamento, o que trouxe, não é? O isolamento, o que trouxe. Hoje já nossas poucas reuniões, queridos irmãos, aqueles crentes que frequentavam, hoje já ficam meio, não é, medrosos, preocupados de como se chegar. Por mais segurança que a gente tenha, não é, no espaço físico do templo, com aquilo que a ciência mesmo disse para os dias de hoje, distanciamento, não é, lavar as mãos, fazer a higienização com álcool, fazer o uso da máscara. Mesmo com todas estas preocupações de cada pastor, de cada líder, não é? Na faixa do seu templo, colocando faixas, marcações, para quê? Para poder melhor atender os irmãos. E isto tem feito com que se multiplicasse esse esfriamento. Os irmãos hoje não estão mais preocupados em estar na presença do Senhor. O esfriamento espiritual, meus irmãos, não é algo que acontece rápido, ele vai devagarzinho, paulatino, e você vai se distanciando, e quando você se apercebe, você já está longe demais. Não é? Nem adianta colocar a mão de frente dos olhos para ver a uma longa distância, porque nem assim você vai ver, você vai estar frio. Você vai estar aceitando as coisas como questões normais. Isto é muito perigoso, o esfriamento espiritual. Mas nesta noite, que o Espírito Santo esteja visitando a sua vida, esteja, não é, renovando as tuas forças. Que o Espírito Santo e a palavra do Senhor possa fazer guarida no teu coração e você possa, não é, retornar a uma atividade de estar na presença do Senhor. Não permita que o esfriamento, porque quando nós caímos no esfriamento, meus irmãos, nós ficamos ver só defeito das coisas, vemos defeito das coisas, vemos defeito das pessoas, vemos defeito na pregação, no louvor, vemos defeito em tudo. Mas aquele que está com o Senhor, ele está inserido no segmento e ele busca soluções para os problemas, mas aquele que está frio vai levando a vida, não é? Como aquela música do pagodeiro, não é? Deixa a vida me levar. Mas nós não somos assim. A vida, meus irmãos, é o dom mais grato, mais precioso de Deus para o homem. Precisamos ter atenção para com ela. A juventude precisa tomar cuidado com suas amizades. Não é? Ainda mais nesse tempo em que se tornou um mundo virtual, em que se pode falar com todos os lugares do mundo. E esta ferramenta que temos na mão, meus irmãos, nos propicia, não é? Através do tradutor, falarmos com qualquer pessoa do mundo. E na sua língua, você compreende na sua. E você fala e ele compreende na língua dele, por causa do tradutor. E as amizades vão sendo, não é, aí entrincheirada, colocada junto a junto, e de repente você está envolvido, se esquecendo da maior amizade. Sabe como Jesus disse? Jesus disse assim: já não vos chamo mais de servo, porque servo não sabe o que faz a seu Senhor. Tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto meu Pai me deu, eu vos dei a vocês. Olha o cuidado de Jesus na amizade cotidiana, no relacionamento cotidiano. Cultive a sua vida com Deus. É tempo de fim, irmãos. Tempo de escândalo, tempo de perseguição. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor. O que é o amor, irmãos? É a marca do cristão.
O cristão não vence com as armas deste mundo. Amada, as armas deste mundo, queridos irmãos, são contrárias ao amor. É a inveja, é a perseguição, é o passar para trás. Não, as armas do cristão é o amor. O amor pode cobrir uma multidão de pecados. O amor alcança corações que estão tão distantes. Paulo diz assim: ainda que eu tivesse toda a fé, ainda que eu tivesse dom de curar, ainda que eu falasse língua, tudo isso nada seria se não fosse o amor. O amor é paciente, é longânimo. O amor não suspeita mal. O amor sempre está um passo à frente. E isso está sendo perdido no seio cristão. Nós julgamos a pessoa sem caminhar com as pessoas. Nós julgamos a pessoa pela aparência, não é? E marcamos aquela frase, que é uma frase muito mal, não é? A primeira impressão é que fica. Senhores, se aquela mulher Ciro-fenícia, que caminhava com Jesus, ficasse na primeira impressão de Jesus, ela não teria alcançado o que ela veio buscar. Porque qual é a primeira impressão? Olha o que Jesus diz a ela: não é lícito dar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Se ela ficasse na primeira impressão, ela tinha ido embora. Nunca mais olhava para Jesus. Mas sabe o que ela fez? Ela tomou um outro ânimo e diz assim: Jesus, filho de Davi, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Jesus voltou-se a ela e diz assim: nunca vi tanta fé. Vai, a tua filha já está curada. Queridos irmãos, olhemos agora para cada um de nós. Cada um é um ser independente, diferente um do outro. Respeitemos isto. E busquemos nesta caminhada da vida a compreender um ao outro, a ajudar um ao outro, a socorrer um ao outro, para que o nome do Senhor seja glorificado e seja amontoadas brasas sobre nossas cabeças e possamos ter vida e vida com Deus. No versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar, um esforço do crente. Um esforço. É necessário perseverança, continuidade. Vida cristã não é vida somente do domingo. Não é só do domingo de manhã na escola dominical ou na reunião à noite. Não, vida cristã é dia a dia, é 24 horas por dia, porque nós somos um altar. E o fogo no altar deve de arder continuamente. Não deve de se apagar. Perseverar até o fim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, é um giro constante. Perseverar. Aqueles que perseveram alcançam. Aqueles que continuam alcançam. Não foi assim na perseverança da viúva que estava ali diante do juiz? E o juiz era implacável, mas ela perseverou, persistiu, até levar ao ponto de que o juiz ficou incomodado e fez justiça àquela senhora. Perseverança. Às vezes nós olhamos até para o nosso país e ficamos, meus irmãos, não é? Parece que abatido, porque a última instância que se socorre o cidadão é a justiça. A justiça, meus irmãos, é uma coisa importantíssima, porque ela julga o certo e o que é errado. E neste mundo de justiça, é claro que eu tenho o meu dever, mas o Estado, não é, ao cumprir o meu dever, ele me respalda com a justiça. Mas hoje nós estamos vendo que a justiça está se tornando interesseira. Está se tornando, meus irmãos, localizada. A interpretação da lei se faz segundo o que eles acham, porque a lei não é absoluta. Esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus não deixa remendos. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Tomemos cuidado, não nos deixemos desfalecer. Levantemos os nossos olhos e caminhamos com perseverança na presença do Senhor. Outra coisa, diante da situação que vivemos e pelo flagelo humano do vírus, o evangelho se tornou propício a ser pregado. Porque, infelizmente, irmãos, o ser humano, enquanto ele está, não é, sorrindo, podendo ter toda e gozar de toda a sua liberdade, ele não vê necessidade de Deus. Mas quando surge algo que nem ele mesmo consegue compreender,
e nem a ciência ainda chega a dar uma resposta, o seu coração se humilha. Então, neste momento de humilhação, de quebrantamento, a palavra do Senhor é propícia a chegar ao coração dos homens. Sim, Paulo nos ensina que o evangelho deve ser pregado em tempo e fora de tempo. Jesus está dizendo, e este evangelho será pregado quando? No princípio de dores. Por quê? Porque esse ser humano está sendo afligido por algo que ele não compreende e não tem domínio e não sabe o que fazer. Então Deus é a porta. É a porta que se abre como solução para este tempo. É a palavra segura, como cantamos no hino, firmes promessas de Deus. Na próxima sexta-feira retornaremos aqui. Retornaremos para dar continuidade, para falarmos da grande tribulação. É quando já não é os sintomas dos princípios de dores já foram observadas e agora Jesus está falando do fim. Como é o comportamento do crente para este momento no seu ambiente, no seu meio, no seu lugar de vida? Quero te convidar a você fazer uma reflexão da sua vida cristã, a observar como você está levando a sua vida diante de Deus. Saiba que Deus é muito mais importante do que os recursos financeiros que estão na sua carteira ou na sua poupança. Saiba que Deus é muito mais importante do que a alimentação que você faz. Saiba que Deus é muito mais importante do que o ar que você respira. Porque tudo isto é Ele que dá a condição para que aconteça. Deus te abençoe. Te convido para que você fique conosco e faça participante desses momentos, desfrutando desta palavra. Mas a grandeza de Jesus é, e eis que estou convosco todos os dias. Ele diz aos discípulos, num momento bem calmo, com aquela brisa, não é? Do Monte das Oliveiras, o cheiro do azeite estava naquele lugar, aquele lugar estava ungido, não é? Para ouvir esta palavra. Às vezes o nosso coração precisa estar ungido para certas palavras, e ela precisa ser ungida, porque são palavras duras, são palavras que nos colocam num canto e diz assim, o que será? O que você vai fazer? São palavras que nos desperta e faz a gente olhar para nós mesmos e ver a nossa fragilidade e ver o nosso defeito, mas nós somos aquele que não se acomoda, nós nos levantamos, nos erguemos, porque temos a promessa da palavra, porque temos a presença do Espírito Santo. Levanta-te, querido irmão, nesta oportunidade, levante-se para Deus, levante-se para firmar os seus pés sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e nem as portas do inferno prevalecerão contra elas. Deus te abençoe. Até a próxima sexta. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, temos transmitido a sua palavra aos teus filhos esta noite. Senhor Jesus, que esta palavra possa alcançar estes corações e que nesta singeleza da sua expressão, Senhor meu Deus e meu Pai, nos traga segurança para o dia a dia, de olharmos para nós mesmos e ver, Senhor meu Deus e meu Pai, o que estamos fazendo e como estamos nos comportando diante destes dias. Senhor, não nos permita que Satanás se aproveite de nossas debilidades e venha, Senhor, lançar a sua seta maligna para nos prejudicar. Guarda-nos debaixo de teu sangue, livra-nos, Senhor. Visita esta vida que vai, Senhor meu Deus, ouvir esta palavra, repreendendo todo o mal, trazendo paz, Senhor, às famílias. Corrobora, Senhor meu Deus e meu Pai, com as nossas vidas para a ação de todo bem. Continua conosco na continuidade, Senhor meu Deus e meu Pai, destes dias, deste fim de semana, nos abençoando, nos guardando e nos livrando. Senhor meu Deus, socorre o teu povo com a tua boa mão. Pedimos tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. Até a próxima sexta. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo secam as nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.